Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é um vascaíno que não é fanático, mas é um bom torcedor. E é um torcedor das antigas, ó, há muito tempo, tá bom? Vamos falar do Vasco ontem, sobre o Bahia. Que bom se o Vasco jogasse todos os jogos conforme jogou ontem. O Vasco seria até campeão. Não ia respeitar nem a molambada. Ia passar direto como se fosse um trator e vai embora. Que o Vasco ontem jogou muita bola, muita. Pegou o Bahia, massacrou o Bahia. Aí o Bahia, todo jogo do Vasco tem uma entrega. Ali, todo jogo tem uma entrega. Ontem não foi diferente. Deram aquela entrega, o jogador foi lá e fez o gol. Eu achei que o goleiro saiu mal do gol. Ele tinha que sair já com a mão já no canto e contra o jogador. Ele não foi. Que indo contra, atrapalha, o cara chutava. Ele foi e deu uma parada. O cara pegou, aproveitou e jogou por cima. Mas tudo bem. O Vasco ganhou. Não vão chorar o leite derramado. Então, o Vasco ontem jogou muita bola, mas muita bola. Como sempre, o que eu não gostei muito foi o tal do Verratti. Mas ele não jogou mal ontem, não. Ele jogou mais ou menos. Agora, a defesa do Vasco, esse colombiano, joga muita bola. O Paulo Henrique joga muita bola. Então, o time do Vasco ontem eu não posso dizer. Até o Hugo Moura, que eu não gosto, ontem jogou bem. O Hugo Moura, desde o tempo dele que era do Flamengo, que depois foi para Paraná, etc., não é porque ele era do Flamengo, não. Que tem gente do Flamengo que pode ir para o Vasco que é bom. Então, no Vasco já teve, né? De Bebeto, tudo veio para o Vatita, veio para o Vasco e não tem nada a ver. Mas o importante é o jogador. O time do Vasco ontem, o Hugo Moura, que eu não gosto dele, o Hugo Moura, o Pumita, que eu também não gosto. O Pumita ontem jogou bola pra caramba. E o Bahia tentou fazer o jogo todo porque ele é lateral direito e estava na esquerda. Então, hoje em dia não fala mais lateral direito, fala ala, né? Ala direita. É a mesma coisa. Aí o Pumita, o Bahia começou a cair tudo em cima dele. Para poder bem ele ali, ter a perna trocada, a gente deita e rola. Que nada, jogou bola pra caramba. Aquele menino que, eu esqueci o nome dele, que foi emprestado, era juniores, que voltou pro Vasco, o menino tá jogando pra caramba. Aí quer dizer que o Vasco, o Felipe Coutinho, que está jogando muita bola, o Bruno, o Bruno não, o Nuno Moreira. Então o time do Vasco ontem a gente não pode falar assim, fulano jogou mal. Mas que nenhum deles, até o Revete, o Ferretti e o Pumita, que eu não gosto, jogaram bem ontem. O próximo jogo nosso vai ser sábado contra o Cruzeiro. É em São Januário também. Então o Vasco fez o jogo aqui, né, contra o Flamengo, fez contra o Bahia, contra o Cruzeiro. Depois ele vai sair para jogar fora. Então, mas o Bahia, quando fez aquele primeiro gol, vai assim, o Vasco já entregou o primeiro, vai começar a entregar direto. Vai ficar nervoso, etc. Que nada, rapaz, o Vasco tomou conta do jogo, partiu para cima. Aí nós empatamos o jogo com o Felipe Coutinho. Depois veio o gol do. Primeiro foi o Felipe Coutinho, o segundo gol foi de. O segundo eu esqueci quem fez o gol, rapaz. Aí depois veio aquele gol contra. O segundo gol foi de Pumita. O primeiro. Pumita é o mesmo Puma. Então o primeiro foi Felipe Coutinho, o segundo Puma, o terceiro foi um gol contra do zagueiro dele lá. Então, mas mesmo se não fosse contra, o jogador do Vasco fazia. Então o Vasco massacrou o Bahia. Se o Vasco tivesse dado um pouquinho mais de sorte, saía dali com 6, 7. Que o Bahia não viu a cor da bola. Esse ex-flamenguista, como mesmo é Everton Ribeiro, ele, no passado, ele foi muito bom de bola, eu queria até ele no Vasco. Mas agora já está com quase 40 anos, já 36 parece, ele já não está aguentando mais nada não, ele está ali só ganhando dinheiro. Então ele foi a figura bem apagada ontem, aí tiraram até ele de campo. Então o Vasco, espero que o Vasco jogue sábado contra o Cruzeiro, o que jogou contra o Bahia. Porque, olha, se o Vasco ganhar mais 3 pontos, ele está em terceiro, ele está em 13º. Se ele ganhar, ele vai lá para cima, já fica na Sul-Americana.
E se o Vasco não der para se classificar para Libertadores, pelo menos a Sul-Americana ele pegar, né? Já é alguma coisa. Então, e vamos no final do ano, vamos lutar por título da Copa, né? Aqui a Copa Brasil, para ver se o Vasco pega. Então o Vasco pegou o Botafogo, mandou embora, agora vai pegar o Fluminense. Aí o jogo vai ser Vasco e Fluminense e vai ser, parece Cruzeiro, acho que é Cruzeiro e Corinthians, se eu não me engano. O vencedor dos dois times vai disputar o título. Eu espero que seja o Vasco e o Vasco seja campeão, né? Vamos torcer por isso. O Vasco comprou um jogadorzinho agora bom pra caramba. Entrou no segundo tempo, que eu não sei o nome dele. Ouvi falar o nome dele no segundo tempo, mas ele é muito bom de bola. Bom mesmo. Eu acho que o Vasco tem que jogar sem o Verratti. O Verratti tem que ficar no banco e ele entrar no segundo tempo. Aí, que é aquele negocinho de bolinha lançada na cabeça do Verratti, ele não ganha na cabeça de ninguém. Toda bola é cabeceia para cima, toda bola é cabeceia para cima. Ele só faz gol quando é aquele gol molinho que todo mundo faz. Então não sou muito chegado dele, não. Mas ele é um lutador. Ele vai para a defesa, tudo. Eu tenho até medo dele na defesa, que ele pode fazer pênalti. E ontem, ainda teve 2 pênaltis a favor do Vasco que o juiz não marcou. Aquele último, então, foi escandaloso. Aí, mas o juiz não deu. Se fosse contra o Vasco, ele dava, não ia nem para o VAR, ia direto para a coisa. Mas como não foi a favor do Vasco, é que os juízes não gostam da pênalti a favor do Vasco. Não vou dizer que são todos não, mas 90% dos juízes, eles não gostam da pênalti a favor do Vasco. A mulambada basta se jogar na área sem ninguém encostar, que ele marca pênalti, não vai nem para o VAR, vai direto. E se o jogador reclamar, ele leva cartão amarelo. Então isso é o Vasco. O Vasco ele tem que vencer o time e vencer o juiz também. Porque o Bahia ontem bateu pra caramba. Aquele jogador foi expulso e teve outro que tinha que ser expulso também. Tinha que ser expulso 2. Ele deu uma entrada do jogador do Vasco feia. Se fosse contra o Vasco, o jogador do Vasco tinha sido expulso. Mas como foi a favor, então não expulsou. Mas fazer o quê, né? Isso é o Vasco. A imprensa brasileira, tudo é contra o Vasco, principalmente a do Rio. É contra o Vasco. Aqui, a imprensa aqui do Rio, todo mundo não é dizer que eles são molambada, não. Eles torcem para todos os times que jogarem contra o Vasco. Jogou Vasco e América, ele é América. Vasco e Cruzeiro, ele é Cruzeiro. Vasco e Botafogo, ele é Botafogo. Então a torcida é anti-Vasco. Aqui é a torcida anti-Vasco. Aí é onde eu digo que o Vasco é a maior torcida do Brasil. Porque já tem a torcida que é a favor do Vasco, ainda tem a anti-Vasco, juntando as duas da maior do Brasil. Entendeu? Então fazer o quê? O Vasco, ele reforçou o time. O time agora não é dizer que está um time de alto luxo, não. Mas em vista do que era, está um time legal. Eu acho que o Vasco vai beliscar alguma coisa em cima. Que aquele time que estava ia cair. Com certeza ia cair. Aí tem que tirar aquele zagueirozinho lá que entrega todo jogo. Todo jogo ele entrega. O outro está machucado, né? Então, o outro se machucou. Aquele que caiu lá no jogo, que desmaiou, ele talvez contra o Cruzeiro ele jogue, tomara. Porque esse que está lá é meio fraquinho. Todo jogo ele entrega, todo jogo ele entrega. Então, vamos ver. Vamos ver o próximo jogo. Agora, uma coisa que eu falo aqui é sobre sempre estão me perguntando aqui uma coisa que eu já cansei de falar aqui na rede e vou falar de novo. Muita gente liga para mim perguntando como faço para se inscrever no seu canal. É muito simples. Abaixo do vídeo está escrito assim, inscreva. Clique em cima. Ao lado vai aparecer um sininho. Você clica em cima. Se ele ficar preto, clique de novo. Pronto, está todo mundo em casa. Eu passo informação para vocês e vocês enriquecem meu canal. Tá bom? Então, amigo, vamos voltar a falar do Vasco. O Vasco, o próximo jogo é contra o Cruzeiro. Então, o Cruzeiro é um bom time, está lá em cima, está brigando por título. Mas o time quer se salvar do rebaixamento ou quer almejar alguma coisa acima, não pode ter medo de time grande. Ele tem que partir para cima, que nem o Bahia. O Bahia é um bom time, está lá em cima. Mas o Vasco desconheceu ele e partiu para cima e ganhou de 3-1 e pôde ganhar demais.
Por que o Vasco não pode? O Vasco empatou com o Flamengo. Por que o Vasco não pode ganhar do Cruzeiro? Entendeu? Então, para o Palmeiras e para o Flamengo, o bom seria o Vasco vencer o Cruzeiro mesmo. Não é que é? Porque aí o Vasco, o Cruzeiro estaciona e o Flamengo ou o Palmeiras, se ganharem, eles passam à frente. Mas eu sou vascaíno, eu tenho que torcer pelo Vasco. Não é que é? Eu não vou assim, o Vasco não é campeão, eu vou escolher um campeão. Os campeões, já que eu sou vascaíno, eu escolheria o Botafogo ou o Fluminense, mas eles não estão bem. Então, vou escolher aqui ninguém. O que for campeão para mim tá bom, eu espero que não seja a Monambada. Mas se for também, não posso fazer nada, tá bom? Então, amigo, o jogo do Vasco ontem, confirmando, quem não viu, foi um jogão. Foi um jogão, sendo que o Vasco ficou praticamente com a bola no pé o tempo todo. O Bahia, uma vez ou outra, ele dava uma idazinha na frente, uma vez ou outra. Levou perigo? Levou, porque no Vasco tem um zagueiro bom e o outro é um delivery, ele entrega tudo. Então a pessoa manja isso e já parte para cima, né? Então, mas vamos correr atrás, vamos ver se a gente belisca pelo menos uma Sul-Americana lá em cima, tá bom, amigos? Fica com Deus, estou saindo, tchau, até o próximo vídeo.